Bem-vindos, queridos espectadores. Baseado no livro Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, escrito por Ben Israel. Aqui vamos tratar da dica mais valiosa e diferenciada trazida por esse livro: como vencer uma negociação com uma instituição financeira e quitar o débito em 12 meses. O autor trata de um tema jamais trazido por outros escritores. A primeira coisa que precisa entender antes de receber um dos ensinamentos mais valiosos para a negociação de uma dívida, é que os bancos no Brasil, se utilizando de um ambiente pouco regrado, em que eles criam e te submetem às regras que só beneficiam eles. E por conta disso, você tem que saber entrar para jogar, e usar contra eles, essas regras que você não pode participar da criação. Portanto, aqui, você irá aprender justamente a ser um vencer contra os bancos usando as condições impostas por eles. Então, assista até o final, porque as dicas precisam ser trabalhadas em conjunto, e esses minutos farão toda a diferença na sua vida financeira, familiar e ainda pode usar esse conhecimento para ajudar muitos amigos. Frequentemente, experimentamos essa sensação de incapacidade diante de bancos e instituições financeiras. Parece que estão zombando da nossa falta de conhecimento. Com regularidade, nos deparamos com diretrizes e sugestões que não contribuirão para melhorar nossa posição financeira. Em algumas situações, ocorre precisamente o oposto. Você descobrirá a solução definitiva e apropriada a seguir quando se encontra endividado. Se possuir a determinação e a bravura necessárias para aderir às diretrizes, asseguro que, em um período de 12 meses, você eliminará todas as suas dívidas e alcançará um novo status financeiro. O método para resolver uma situação financeira complexa, incluindo dívidas, atrasos em empréstimos e excessos em cartões de crédito, é bastante simples, mas o sucesso depende da sua aplicação, passo a passo e de forma completa. Está preparado para corrigir sua vida financeira de uma vez por todas? Então, vamos começar! Meu enfoque compreende 4 princípios cruciais que permitirão solucionar qualquer obrigação financeira. No entanto, antes de prosseguirmos, desejo expressar uma observação importante. Este método não foi concebido para instruir práticas de inadimplência nem para promover artifícios astutos, pois sinceramente, não acreditamos que indivíduos desse tipo possam alcançar prosperidade. Ele foi elaborado para transmitir as regras do jogo e como superá-lo, mesmo diante de equívocos financeiros passados, evidenciando que não é necessário encarar taxas de juros exorbitantes ou recorrer a novos financiamentos, que multiplicam o montante real das obrigações. Estamos no Brasil, país onde os juros praticados legalmente pelos bancos são os mais altos do mundo. Não há outro país no mundo com taxas de juros tão elevadas. Para ilustrar, em Israel, sequer os agiotas se atrevem a aplicar juros nesse patamar. Por que, afinal, as taxas de juros são tão exorbitantes no Brasil? Não existe justificação técnica, econômica, política ou ética para a imposição de encargos tão desmedidos. As instituições bancárias brasileiras impõem as maiores taxas de juros globais em relação a cartões de crédito e cheque especial. A desculpa frequente é a elevada inadimplência. No entanto, a inadimplência no Brasil está realmente em níveis tão altos? Uma pesquisa conduzida pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, demonstra que a proporção entre empréstimos inadimplentes e crédito total no Brasil está alinhada com a média internacional. Portanto, percebe-se que não se trata de uma questão de inadimplência elevada, há, de fato, outros fatores e interesses em jogo. No território brasileiro, o setor bancário opera sem restrições, determinando taxas de juros arbitrariamente. Por isso, o spread bancário, a diferença entre o que os bancos pagam para captar recursos e o que cobram ao conceder empréstimos a pessoas físicas ou jurídicas, é o mais elevado do planeta, 5 vezes superior à média global. No Brasil, praticamente não existe concorrência no cenário bancário. Os 5 maiores bancos, 2 de controle estatal e 3 privados, detêm cerca de 93% das contas correntes e controlam 77% de todo o crédito disponível no país. Em resumo, eles ditam as regras do mercado. Não há limites aplicáveis às taxas de juros e os contratos são impostos aos consumidores sem espaço para negociação. Com efeito, a concentração bancária com características de cartel no Brasil já foi objeto de estudo pelo FMI. A escassez de concorrência resulta em falta de opções para o consumidor e permite que os gigantes financeiros decidam quanto desejam lucrar, impondo taxas de juros arbitrariamente. Quero compartilhar com você as únicas diretrizes que precisa conhecer para sair das dívidas.
Nos parágrafos subsequentes, explicarei cada uma dessas orientações em detalhes. Se seguidas rigorosamente, podem eliminar todas as suas dívidas em, no máximo, 12 meses, independentemente da gravidade da sua situação. Agora vamos detalhar ponto a ponto essas regras. 1. Nunca peça orientação para os funcionários do banco. Este é um dos equívocos mais recorrentes cometidos por pessoas que enfrentam dívidas. Procuram orientação junto aos funcionários bancários, acreditando que estes podem auxiliá-las a resolver suas dificuldades financeiras. Entretanto, essa abordagem está fundamentada em uma visão equivocada. Supõe-se que esses profissionais possuam conhecimento genuíno e experiência para solucionar questões financeiras. Peço desculpas, mas não desejo desapontar ninguém, contudo, eles não possuem a capacitação necessária para evitar que os clientes se afundem ainda mais em dívidas ou para proporcionar uma solução definitiva para o problema. Lamentavelmente, devemos reconhecer que eles são instruídos e preparados para promover a venda de crédito, uma vez que essa é a principal fonte de lucro de todas as instituições financeiras em conformidade com as normas vigentes no país. Além disso, por ironia do destino, você pode ocasionalmente se deparar com funcionários bancários que estão ainda mais endividados do que você. Uma coincidência triste e irônica, não acha? Na maioria dos casos, o funcionário bancário é tão vítima do sistema financeiro quanto o próprio cliente da instituição. Sua principal responsabilidade é comercializar os serviços e produtos financeiros do banco. Portanto, se tiver que fazer uma escolha entre quem se beneficiará mais, ele certamente optará por si mesmo, é claro. 2. Parta para o tudo ou nada. Vamos lá, a diretriz é bastante clara. Ou você paga integralmente sua dívida, ou não efetua nenhum pagamento. Quando as dívidas e as taxas de juros excessivas começam a ameaçar a subsistência da sua família, e você se encontra na encruzilhada entre a sobrevivência e a quitação das obrigações, a escolha se torna óbvia: priorize a sobrevivência. Para ilustrar, imagine um cenário para eliminar qualquer ambiguidade. Se você estiver diante de um cartão de crédito que ultrapassou seu limite, suas opções se reduzem a duas. A primeira alternativa, e indiscutivelmente a mais apropriada, é quitar a fatura por completo, enfatizo, integralmente. A segunda opção, caso não disponha dos recursos financeiros para quitar a dívida por completo, é não efetuar nenhum pagamento. Não faça o pagamento mínimo, parcial ou qualquer outro pagamento. Adote a abordagem radical e não aceite outra alternativa. Isso se aplica a todas as formas de dívida. Quitação integral ou nada. É crucial que você compreenda o raciocínio por trás dessa atitude. O que costuma acontecer quando as famílias optam por pagar apenas uma parte das dívidas? As taxas de juros exorbitantes que serão cobradas no próximo mês simplesmente consumirão a quantia paga, e a dívida permanecerá estagnada. O pagamento parcial de dívidas no Brasil, dada a prática de juros absurdos no país, dá a sensação de que estamos desperdiçando nosso dinheiro. Consideremos outro exemplo prático. Suponha que você tenha uma fatura com um valor excedente ao limite, no montante de R$ 5.000. Se você não tem meios para quitar o valor integral e não compreende as regras do jogo, opta por pagar apenas o mínimo, ou seja, R$ 750, que equivale a 15% do total. Esse percentual pode variar conforme a bandeira do cartão. Nesse cenário, a dívida é reduzida para R$ 4.250, certo? No entanto, o banco imporá a taxa de juros do cartão, que atualmente varia entre 11% e 16% ao mês, adicionando encargos e multas que totalizam mais 3% sobre o valor remanescente. Portanto, a próxima fatura será praticamente do mesmo valor da anterior. Em resumo, você acabou de desperdiçar cerca de R$ 750. Se persistir no pagamento mínimo ao longo de um ano, terá enriquecido o banco com a quantia de R$ 9.000, que deveria estar disponível para atender às necessidades da sua família. E, para piorar, ainda continuará com a dívida inicial de R$ 5.000, ou possivelmente até mais. Assim entendemos o resultado do poder destrutivo dos juros abusivos no Brasil. Em suma e reforçando mais uma vez, adote uma abordagem radical. Estou certo de que muitos de vocês devem estar ponderando: o que mais desejo é conseguir realizar essa ação, cessar os pagamentos de juros. Estou exausto de quitar dívidas que parecem intermináveis. Eu gostaria de tomar essa decisão, mas estou apreensivo.
Portanto, elencaremos todos esses receios que, até agora, o impediram de tomar a decisão adequada para liquidar as dívidas. Uma pausa rápida para ajudar nosso canal. Se inscreva e curta o vídeo, porque virão muitos livros sensacionais comentados aqui. E compartilhe, ajudando amigos e familiares, que podem precisar desses conhecimentos. Voltando. Se eu parar de pagar as dívidas, o que acontecerá comigo? A. Vão sujar o meu nome? B. Vão bloquear os meus bens e tirar tudo o que eu tenho? C. Vou ser preso? D. Vão colocar cada vez mais juros e isso vai virar uma bola de neve? A. Vão sujar o meu nome? Tenho certeza de que muitas pessoas de boa índole e integridade não encontram paz até liquidar completamente suas dívidas. Com frequência, acabam contraindo novos empréstimos, cientes de que não serão capazes de honrá-los, agravando ainda mais sua situação. Tudo isso devido ao temor de que, se não efetuarem os pagamentos, seu nome será inserido em órgãos de restrição ao crédito, ficando manchado. Permita-me retificar, mas talvez seja mais apropriado referir-se a isso como a nome resguardado, inserindo um toque de humor nessa triste situação. Afinal, ao ter seu nome listado no SPC e no Serasa, seu acesso ao crédito será restrito, o que significa que estará impossibilitado de tomar decisões precipitadas e cometer novos erros financeiros. O dilema do nome resguardado, como prefiro chamar, envolve frequentemente um apelo emocional, especialmente entre os mais velhos, devido à questão de honra e princípios. Para essas pessoas, a vida sempre foi pautada pelo compromisso de cumprir sua palavra a qualquer custo e de honrar suas obrigações. Elas temem que tomar outra atitude as transformará em pessoas desonestas e comprometerá seus valores. Eu concordo que nossa palavra e nossa reputação são valores importantes a serem mantidos. No entanto, é essencial reconhecer que esses valores não são aplicados igualmente em ambas as direções. Em nosso caso, não vemos a mesma honra sendo estendida pela outra parte. Você não acha? Não é justo quando, por falta de opção, aceitamos serviços com regras ocultas e, quando percebemos, já estamos endividados com uma instituição financeira que não se preocupa com honra e justiça, mas sim com o lucro máximo. Quando estamos do outro lado, as regras mudam. Por exemplo, quando emprestamos dinheiro ao banco, através de poupança, recebemos uma taxa máxima de 6% ao ano. No entanto, ao pegarmos um empréstimo, o banco pode cobrar até 400% de juros ao ano. Pode me mostrar onde está a honra, a justiça e a integridade nisso? Então, compreendo perfeitamente que você preza pelos seus princípios e sua palavra. Admiro e respeito esses valores. No entanto, neste momento, é imperativo fazer o que é correto e garantir a sobrevivência de sua família. Devemos tomar decisões sábias, agir com racionalidade e ter certeza de que essa é a única escolha viável. Fique tranquilo, permita que resguardem seu nome e, se seguir passo a passo o que está aprendendo aqui, posso garantir que essa situação não perdurará por muito tempo. Esse tempo será fundamental para reorganizar sua vida financeira. O novo Código Civil é claro ao estipular, no artigo 206, 5º, que o direito de cobrança de dívidas prescreve em um prazo de 5 anos. Após esse período, a partir da data de vencimento da dívida, não da data de inscrição, a restrição deve ser removida automaticamente. Portanto, se você firmar um novo acordo de renegociação, a dívida anterior é anulada e uma nova dívida, com novo prazo de prescrição, entra em vigor. Nesse caso, o nome do devedor deve ser retirado dos registros negativos após o pagamento da primeira parcela. O que acontece é que, se você tinha uma dívida, mesmo que ela tenha sido vendida ou transferida para outras empresas de cobrança, o prazo de 5 anos para a prescrição da dívida permanece inalterado. Embora meu método ensine a quitar as dívidas em 1 ano, compartilho essas informações para esclarecer que parte da força de negociação com as instituições financeiras decorre do fato de a restrição ter um prazo de 5 anos, exceto para dívidas judicializadas. Isso é um dos principais motivos pelos quais os credores tendem a renegociar a dívida o mais rápido possível, enquanto você permanece submetido às regras do jogo. B. Vão bloquear os meus bens e tirar tudo o que eu tenho? Mais uma vez, o banco se aproveita da nossa falta de entendimento. Muitas pessoas estão apreensivas de que o banco possa tomar posse de todos os ativos que conquistaram ao longo de suas vidas.
Portanto, desejo esclarecer esse aspecto para que possam entrar neste processo com maior confiança e serenidade. Se, porventura, o banco optar por instaurar um processo judicial contra você, uma probabilidade bastante reduzida, saiba que a residência onde você e sua família vivem é considerada impenhorável, um bem de família, independentemente do valor do imóvel ou da magnitude da dívida. Carros e fundos depositados em contas correntes ou poupanças só serão objeto de penhora ou bloqueio se ainda estiverem registrados em seu nome. Na prática, bancos e outras instituições financeiras geralmente não ingressam com ações judiciais de cobrança, exceto em situações envolvendo bens financiados, como veículos ou maquinaria, por exemplo. E no caso de dívidas substanciais, optam pela via judicial apenas quando têm evidências concretas de que o devedor possui recursos ou ativos para quitar a dívida. Não seria viável para essas instituições entrar com ações judiciais contra todos os devedores. Tenha em mente que são dezenas de milhões de pessoas em situações semelhantes. Isso resultaria em um cenário caótico e, sem dúvida, reduziria significativamente a margem de lucro das instituições, uma vez que teriam de arcar com honorários advocatícios e despesas processuais, custos associados a processos judiciais. Esses valores se tornariam verdadeiras fortunas, visto que a maioria dos devedores não possui os meios financeiros nem os ativos necessários para quitar suas dívidas. Mesmo que os tivessem, não compensaria aos credores confiscar esses ativos para leilão e enfrentar toda a burocracia do sistema judicial, o que poderia levar anos para ser resolvido. Portanto, a prática adotada pelas instituições financeiras é incluir o nome do devedor em órgãos de restrição ao crédito, como o SPC, e tentar incomodar o devedor por meio de empresas de cobrança que recorrem a ligações e outros métodos de comunicação para fazer ameaças psicológicas. No final, buscam renegociar e receber o máximo possível do devedor, e nada mais. C. Vou ser preso? Obrigações não constituem crimes, a menos que a pessoa tenha deliberadamente contraído a dívida com intenção de não pagar, o que seria estelionato, especialmente quando a dívida teve origem em encargos excessivos, como juros e multas, e o devedor já não consegue mais cumprir com suas responsabilidades pessoais e familiares. No Brasil, os municípios possuem dívidas com o Estado tem pendências com o governo federal, e o governo federal deve valores a diversas entidades internacionais. Atualmente, a dívida pública federal brasileira totaliza cerca de 2,9 trilhões de reais. Peço desculpas pela minha franqueza, mas não vejo nenhum servidor público perturbado por essa questão. No contexto brasileiro, a prisão por dívida só ocorre em duas circunstâncias: quando alguém deixa de pagar pensão alimentícia ou quando age como depositário infiel, se for encarregado de um bem penhorado e não o devolve quando solicitado. Devam colocar cada vez mais juros e isso vai virar uma bola de neve? Este é um dos principais receios dos endividados quando sugiro interromper tentativas de renegociação. O temor reside no aumento incessante da dívida devido a juros acumulados, mês após mês, de forma descontrolada. Vamos, portanto, esclarecer um ponto crucial sobre como as coisas verdadeiramente funcionam na prática. Quando você procura negociar com o gerente bancário e indaga sobre as consequências de deixar de pagar uma dívida renegociada, ele, sem dúvida, mencionará a imposição de juros sobre juros, continuamente, até a quitação integral. Ele também afirmará que não existem limites temporais ou valores definidos para o crescimento da dívida. Em teoria, isso é verdade. As informações que compartilharei são de difícil obtenção em outras fontes, mas qualquer gerente bancário com experiência e disposição pode corroborá-las. Suponhamos que seu cartão de crédito tenha ultrapassado o limite e você não possua recursos para pagar a fatura integralmente. Nesse cenário, a única alternativa é suspender os pagamentos. Na prática, o banco aplicará juros sobre juros apenas nos primeiros 6 meses. Para intimidar, o banco pode apresentar faturas subsequentes com valores mais elevados em comparação aos primeiros 6 meses, mas o que realmente importa são os valores dos primeiros 6 meses. Isso ocorre devido à chamada PDD, Provisão para Devedores Duvidosos. É crucial ressaltar que o banco só cessará a imposição de juros após 6 meses da interrupção de qualquer pagamento. Se, durante esse período, você optar por continuar tentando renegociar ou efetuar pagamentos mínimos, todas as informações que estou compartilhando perdem validade. As regras dos 6 meses só passam a valer após o momento em que você suspende os pagamentos. É de extrema importância que esse processo ocorra dessa maneira,
pois o banco só entra em negociação quando você deixa de pagar. Se você efetuar algum pagamento, o banco entenderá que você está concordando com as práticas de cobrança. Portanto, a realidade é que, se você insistir em renegociações até o limite máximo e realizar pagamentos regulares, ficará à mercê do sistema bancário, no qual as regras só favorecem o próprio banco, tornando sua situação cada vez mais complexa. Alguns aspectos podem variar de um banco para outro, mas o funcionamento básico é semelhante em todas as instituições. Quando o banco identifica a inadimplência do cliente, inicia-se um processo agressivo de cobrança, que será abordado a seguir. Nesse momento, o objetivo final do banco muda. Em vez de visar lucros com juros abusivos, o foco passa a ser a recuperação do valor originalmente emprestado. Assim, qualquer quantia que o banco consiga recuperar é vista como um bônus nesse estágio. É então que começa o verdadeiro processo de negociação. Lembre-se de que a negociação não começa imediatamente após você interromper os pagamentos, pois primeiro enfrentará abordagens intimidadoras de todas as formas possíveis. Certamente, seu nome será incluído em órgãos de restrição ao crédito. Como mencionei antes, o direito de um indivíduo começa onde termina o do outro. Portanto, o credor tem todo o direito de registrar o nome do devedor nessas instituições, além de realizar diversas formas de cobrança mencionadas anteriormente, o que pode afetar sua vida pessoal. No entanto, é importante lembrar que existem soluções para alguns desses incômodos. Por exemplo, no que diz respeito às ligações telefônicas. Assim como os credores têm o direito de ligar, você também tem o direito de não atender às chamadas. É simples. Basta ativar o bloqueio de chamadas no celular e instalar um identificador de chamadas no telefone fixo. Você não é obrigado a ouvir ameaças e desaforos. Quando o banco percebe que você está firmemente decidido a não quitar a dívida, entra em cena o segundo estágio da negociação. O banco tentará recuperar o montante emprestado, mas oferecerá descontos sobre o valor total da dívida. Reforço mais uma vez, isso só ocorrerá se você tiver a coragem de interromper os pagamentos mínimos, ou seja, quebrar as regras do jogo impostas apenas pelo banco. Dadas as circunstâncias econômicas atuais, os bancos também enfrentam um alto número de inadimplências, o que faz com que as ofertas de negociação comecem a surgir nos primeiros 6 meses ou até antes. Inicialmente, essas ofertas podem envolver o pagamento do valor total da dívida com um pequeno desconto. Com o passar dos meses, as propostas tendem a melhorar. Minha sugestão é que você crie uma poupança que chame de Fundo de Liberação de Dívidas. Nesse fundo, reserve uma quantia mensal, com o único propósito de quitar todas as suas dívidas. Uma dica é poupar 10% do valor original das dívidas. Considerando o exemplo anterior, com uma fatura de cartão de crédito de R$ 5.000, você economizaria R$ 500 por mês. Após 12 meses, teria dinheiro suficiente para apresentar uma contraproposta ao banco, que provavelmente será aceita, permitindo a tão aguardada quitação integral da dívida pelo valor disponível. Se o banco não aceitar sua proposta, não se preocupe. Continue seguindo o plano e, em breve, tenha certeza de que o banco aceitará. Lembre-se de que, após 5 anos, o registro da dívida nos órgãos de restrição ao crédito será eliminado. Portanto, à medida que o tempo passa, o banco tende a aceitar qualquer valor, considerando a dívida como perdida. 3. Um único empréstimo ficará sempre em um único empréstimo. Aqui está uma das falhas mais frequentes que devedores costumam cometer. Em diversas ocasiões, buscamos adquirir um novo financiamento bancário para resolver as complicações provenientes de um empréstimo anterior, geralmente com prestações reduzidas. No entanto, negligenciamos um aspecto relevante: o montante total do financiamento aumentará ainda mais. Para sair do buraco, primeiro é preciso parar de cavar. Portanto, a regra é bastante clara, e enfatizo: se você contraiu um empréstimo e não possui capacidade de quitação, independentemente das circunstâncias, evite ao máximo obter um novo empréstimo com o objetivo de saldar o primeiro. Seja sincero consigo mesmo e reconheça sua impossibilidade de pagamento, encare as consequências e inicie um processo de economia com o intuito exclusivo de liquidar o empréstimo integralmente. 4. Tenha controle emocional. Quando nos encontramos em uma situação de endividamento, é extremamente desafiador controlar nossas emoções. Questões financeiras ferem nossa autoestima e abalam nosso ego.
Sentimos-nos derrotados e começamos a questionar: como cheguei a esse ponto? É verdade que ninguém comemora estar em dívidas, mas se você se encontra nessa situação, permita-me dizer, não seja tão severo consigo mesmo. No mundo atual, onde o incentivo ao consumo é incessante, é fácil se distrair e perder o controle, cometendo equívocos financeiros. Você não está nessa situação porque quis, mas sim porque tomou várias decisões equivocadas. Erga a cabeça. Você não é um fracassado, é simplesmente humano, sujeito a erros. Reflita. Não adicione novos problemas. Com frequência, observo conflitos familiares e desentendimentos conjugais decorrentes de questões financeiras. Não permita que as finanças causem mais turbulências. Errar é humano, mas persistir no erro é imprudente. Como costumo dizer, quem realmente não deveria dormir é quem não está recebendo, não você. Encare a vida com um toque de humor, pois isso suaviza muitas situações. Confie em mim. O controle emocional será essencial para seguir passo a passo o que aprendeu anteriormente neste livro. Coragem e determinação derivarão desse controle emocional, pode acreditar. Manter suas decisões, independentemente das circunstâncias e opiniões alheias, que certamente virão, permitirá que você permaneça firme e convicto em suas escolhas até o fim. Muitas pessoas, com medo de revelar sua situação financeira, fazem de tudo para manter as aparências por mais tempo. Recusam-se a vender bens, por exemplo, mantendo um estilo de vida fictício e elevado, que nunca correspondeu aos seus verdadeiros ganhos. Essas pessoas precisarão compreender de uma vez por todas que, para resolver suas dívidas, é essencial estar comprometido e determinado a manter sua decisão e atitude até o final. E posso assegurar que, em pouco tempo, uma nova vida será alcançada. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta, comente e compartilhe com seus amigos, e aproveite esses vídeos maravilhosos que iremos deixar a seguir. Até logo!